Oi gente, meu nome é Mariana Tomazini, eu sou formada em psicologia, estudo neurociências e comportamento humano. Recentemente eu criei um Instagram chamado Descaótico, um espaço de compartilhar conhecimento que ajude no processo individual de cada um, de autoconhecimento, de evolução e de melhoria. E agora eu criei o canal para a gente dividir e aprofundar ainda mais essas informações, esse conteúdo. Recentemente eu fui na casa do meu pai e eu encontrei lá vários diários que eu escrevia quando eu era criança. Criança, adolescente. Gente, sério, eram diários dessa grossura aqui, de tanta coisa que eu colava, tanta coisa que eu botava lá dentro e descrevia detalhe por detalhe do meu dia. Pra quem tiver mais ou menos a minha idade, vai concordar que essa é uma prática super comum daquela época. E aí eu me dei conta do quanto que era uma prática muito saudável, porque era um momento que a gente parava, anotava sobre tudo o que aconteceu no nosso dia, como a gente se sentiu, com o que a gente esteve, o que a gente fez, e que sem querer a gente estava fazendo uma prática muito, muito legal de se conhecer e de entender as próprias emoções. Só que na feita que eu fui crescendo, não fazia mais sentido parar para anotar nada disso, pareceu algo bobo, coisa de criança. Mas eu me dei conta do quanto que se todo mundo tivesse dado continuidade nessa prática de anotar as próprias emoções, os sentimentos e como foi o seu dia, talvez menos pessoas precisassem tanto de terapia como precisa hoje. E aí eu fiquei pensando, por que isso acontece? A reflexão que eu fiz foi que quando a gente vira adulto, a gente começa a passar a tratar as nossas emoções e a forma como nós nos sentimos como algo que precisa ser escondido. Quando uma criança sente qualquer emoção, quando ela está com raiva, por exemplo, ela não tenta disfarçar. Ela está com raiva e pronto. Todo mundo, às vezes, dependendo do nível, várias pessoas, inclusive, que não tem nada a ver, vão saber olhar e falar que aquela criança está com raiva. Só que aí na adolescência a gente já começa a desenvolver uma noção de que a gente precisa controlar nossos sentimentos. Quando a gente não consegue disfarçar, a gente fica constrangido. Até que a gente chega na vida adulta e a gente finalmente assume o controle das nossas emoções. Olha que maravilha. Doce engano, né? Eu tô falando que a gente, como adulto, vai se comportar como criança e se jogar no chão quando a gente não tiver alguma coisa que a gente gostaria de ter. Porque eu tô falando da gente não esconder nossas emoções de nós mesmos e entochar nossas emoções pra dentro, não da gente fazer birra, tá? Porque às vezes a gente também faz birra, é uma coisa mais velada, mas é praticamente do mesmo jeito que criança, porque a gente faz birra sim. Só que o que eu tô querendo dizer é que essa dinâmica faz com que a gente comece a negar as nossas emoções. A gente começa a engolir, como se existisse algum centro de reciclagem emocional dentro de nós que fosse transformar aquilo em outra coisa, em algum momento mágico. Mas na verdade não. Como a gente só fica bom em esconder a nossa raiva, a nossa tristeza, a nossa angústia, a gente vai colocando ela em lugares para dentro de nós que não fiquem visíveis. Mas aí eles vão se acumulando lá dentro. A gente vai estocando, até que chega em algum ponto que a gente explode e às vezes não sabe por quê. A gente até vai culpar algum evento específico, mas aquilo foi só o último grão que cabia dentro desse estoque de emoções que a gente vem tentando engolir, tentando fingir que não existe, tentando estocar dentro de nós para ver se desaparece magicamente. Só que não desaparece. O que eu quero propor é que a gente faça aqui um exercício que parece ser bobo no início, muito porque a gente acha que é algo de adolescente, muito porque a gente acha que não vai dar em nada, mas eu prometo que leva. Esse exercício nada mais é que escrever um diário. Esse aqui é o meu, sou apaixonada por ele. E não é um diário como um adolescente que eu vou contar o menino que me deu um fora, ou o que minha mãe fez, ou porque eu tô de castigo. Não. É um exercício pra gente tratar com a maturidade que a gente tem hoje as nossas próprias emoções. Quando a gente escreve alguma coisa num papel, é como se a gente materializasse aquela informação. Ela não tá mais dentro da nossa cabeça ou num lugar que a gente ouviu. A gente tem ela escrita, a gente consegue pegar, a gente consegue ver. Então fica muito mais fácil a gente encarar aquilo ou a gente se apropriar daquela informação que vocês podem pensar, é algo besta, é sobre mim, eu já sei. Mas não é, fica diferente, confia. E muitas vezes esse processo é um pouco difícil. Primeiro porque a gente diz que não tem tempo, e a gente sabe que é papo furado. Segundo, a gente diz que isso é bobagem, não vai dar em nada. E terceiro, porque a gente mal sabe o que escrever a respeito da gente. Por isso eu escrevi um manual pra gente começar o nosso diário e o nosso caderninho, que vai ajudar a gente muito no processo de autoconhecimento. São algumas perguntas que quem quiser
pode escrever todas e responder todas no mesmo dia, pode fazer uma por dia. Não tem certo ou errado, gente. Não é pra ninguém ler, é pra você. Mas a minha sugestão é que escreva a pergunta, leia a pergunta, pare um segundo, pense a respeito e comece a escrever, sem julgar. O que vier na sua cabeça, você escreve. É muito legal porque esse exercício, quando a gente para escrever sobre a gente, para olhar pra gente do lado de fora, porque é como se a gente pegasse a parte de dentro e colocasse do lado de fora. Então a gente começa a se olhar do lado de fora aqui. Quando a gente faz isso, ao longo do dia, a gente começa a se enxergar de um lugar diferente. Porque sabe quando você lê um livro e aí depois o livro sai em filme, você assiste o filme e aí você vai fazendo as conexões entre aquilo que você imaginou lendo o livro, o que você tá vendo, isso é assim, isso é assim. Você começa meio que se enxergar deste lugar de espectador de algo que você já escreveu, que você já leu, sabe? Então vamos lá. A primeira pergunta é: eu percebo e reconheço que sou. Você pode colocar tudo o que você quiser, tudo que você imaginar, coisas boas, coisas ruins, lembrando, ninguém vai ler, não é pra ninguém ler, não é pra mostrar pra ninguém, não é pra pedir aprovação, é pra escrever. É o exercício é a escrita. Pergunta número 2. O que as pessoas dizem que sou? Comece a pensar nas pessoas com quem você convive, o que elas falam sobre você. 3. O que eu admiro ao meu respeito? Muito importante porque às vezes a gente vai, se você olhar a pergunta número 1, você vai olhar que você colocou mais defeito do que qualidade. A gente tem uma percepção de que a gente tem que ser modesto com as nossas qualidades e não, aqui nesse caderninho você não precisa ser nada, não tem que nada. 4. O que eu gostaria de mudar em mim? Não é os seus defeitos em si, é o que você gostaria de mudar. Pode ser uma situação, pode ser um jeito, pode ser qualquer coisa que você acha que você, se você pudesse ter uma varinha mágica, você mudaria em você. 5. 3 coisas que você levaria para uma ilha deserta. Todo mundo já participou de uma brincadeira dessa. Hoje, adulta, se você fosse para uma ilha deserta, quais seriam as 3 coisas que você levaria? 6. Quais são os sonhos que você já realizou na sua vida? Olha para trás, sonhos pequenos, sonhos grandes, que foram tudo que você esperava ou que não foram, mas que você sonhou, idealizou e conseguiu realizar. 7. Quais são as 5 pessoas com quem você mais convive atualmente? E se você tivesse que escolher uma emoção para associar a cada uma dessas pessoas, qual você escolheria? Não é a emoção mais forte, é a emoção mais frequente. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma relação ótima com a minha mãe e de repente eu tenho que voltar e morar na casa dela. E nesse momento a gente começa a ter muito conflito. Naquele momento específico que eu estou fazendo o exercício e estou morando na casa da minha mãe, a minha mãe vai ser uma das pessoas que eu mais convivo e estresse vai ser a emoção que mais está frequente na minha relação com ela hoje. Não significa que eu não amo, não significa que eu não tenho gratidão. 8. O que te faz feliz? Pode ser uma coisa, pode ser várias coisas, mas o que, quando você está diante daquilo, ou convivendo com aquilo, ou interagindo com aquilo, você sente seu coração feliz. Por último, escreva uma bio a seu respeito. Se você precisasse fazer um resumo pessoal sobre a sua vida, sobre o momento que você está, seus filhos, seus pets, sua formação, sua idade, suas músicas, suas séries, seu dia a dia, faça uma bio breve sobre quem você é. Todo conhecimento, ele gera poder. Eu conheço sobre uma cidade, tem muito mais poder de circular por lá, não vou me perder, vou saber para que lado ir, vou saber qual é o melhor caminho, vou saber os melhores lugares que eu gosto de ir, os que eu não gosto de ir. Do mesmo jeito que quando eu sei os meus processos, a minha forma de sentir, a minha história, o meu momento e as minhas emoções, isso gera um poder absurdo sobre nós mesmos. Permita se conhecer e colher os frutos desse conhecimento, que é o mundo que existe dentro de cada um de vocês. Um beijo.